Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este vídeo canal Sociologia no Cotidiano. Meu nome é Henrique Lima. Hoje nós vamos para um quadro aqui que nós temos Lendo Notícias, onde sai uma pesquisa Quest mostrando os cenários para a eleição de 2026 presidenciais, certo? A gente vai ler e vai fazendo algumas ponderações durante a leitura, certo? Vamos comigo, vou levar vocês aqui para a página agora. Pronto, gente, estamos aqui no site do G1 Política, deu uma aumentada aqui para poder ficar melhor da gente ler. E olha só, a pesquisa é o seguinte: eleição 2026. Lula lidera em todos os cenários do primeiro turno e empataria só com Tarcísio em eventual segundo turno, diz Quest. E aí, eu estava planejando fazer um outro vídeo sobre essa polarização entre bolsonarismo e lulismo, que é uma falsa polarização que não nos ajuda em nada. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Hoje a gente vai disseminando aqui, a gente vai colocando essas pontuações aqui durante o tempo. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Por enquanto eu quero que a gente se foque nessa pesquisa, ok? E aí você que provavelmente não me conhece, vai chegar aqui e vai perguntar, e o Ciro? Em que tem o Ciro? Você ainda acha que o Ciro tem alguma chance de ganhar qualquer coisa? Provavelmente ele vai se candidatar ao governo do Ceará. Não sei se você já está sabendo, né? A articulação é essa. Ganha, talvez, do atual governador, né? Talvez. Mas temos que esperar para ver. Mas não vou falar de Ciro aqui não, certo? Vamos lá. O presidente descolou de todos os nomes em eventual segundo turno, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com quem empataria no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Nós teremos aí mais ou menos um cenário que nós tivemos na eleição passada, né? Que teve aquela viradinha no final, aquela emoção, parecia partido de futebol. Seria mais ou menos por aí. Pesquisa anterior mostrava Lula empatando com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho, Júnior, Michele e Eduardo Leite. Ou seja, a popularidade de Lula estava caindo vertiginosamente, não pelos seus feitos ou desfeitos neoliberais, mas principalmente foi alavancado por essa disputa entre Congresso inimigo do povo, entre nós contra eles, os pobres contra os ricos, que é sim uma questão válida a se pensar, porque é a realidade da vida cotidiana, do capitalismo, que as pessoas sentem que é injusto, mas que as pessoas não concordem e não compreendam a política como um todo, porque é uma questão também ideológica, de manutenção do poder, elas percebem sim que há uma injustiça social. Talvez elas não percebam o que levou a essa injustiça social e como solucioná-las. E é para isso que não existe tantos outros, mas vamos continuar a leitura. Lula será candidato? Não temos como saber, porque nós não trabalhamos com futurologia. O Lula já está com a idade aí um pouco avançada, embora esteja em pleno vigor, ao contrário do ex-presidente Bolsonaro, que não pode sentir uma dor de cabeça, que já começa com seu teatro de quase morte. O homem fraco, chorão e mimizento. Levantamento mostra ainda que Lula descolou de todos os nomes pesquisados em eventual segundo turno, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, que é sim um bolsonarista. E aí eu lembro a vocês que o bolsonarismo é um nome personalista para o que a gente chama de extrema-direita, que é um dos piores problemas que existe na humanidade da política burguesa. Não que ela, como todo, não seja também dessa forma. Com quem empataria no limite da margem de erro? A pesquisa traçou 4 cenários do primeiro turno e 8 cenários de segundo turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michele, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. E aí, se você é bolsonarista, eu quero que você seja um pouco racional dessa vez. Tá? Eu sei que é difícil, mas vamos lembrar que Bolsonaro está inelegível até 2030. Tá? Ele pode colocar lá sua candidatura, mas ele não pode concorrer, ok? Então vamos começar, você que é bolsonarista, que reza para pneu, ou que não tomou consciência de classe, a qual classe você pertence, classe trabalhadora, e que questões morais não são suficientes para reger uma população, precisamos pensar nas questões econômicas, políticas, tudo mais. Pense em outro cara.
para não parecer tão zureta das ideias. Vamos lá, continuar. As simulações de segundo turno mostram os efeitos negativos da associação de Bolsonaro ao tarifaço de Trump. Vale lembrar que apareceu aí o Eduardo Bolsonaro fazendo vídeos, dizendo, olha, tá aí, vocês não querem dar anistia pro papai. O Bolsonaro estava lá instigando. Defendi meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Numa tentativa desesperada de conseguir anistia pro seu pai, mesmo que isso custe a economia do país, que eles dizem amar e proteger. Vai entender. Até rimou. Agora, Lula abriu 6 pontos de vantagem, diz Felipe Nunes, diretor da Quest. Vou levar vocês aqui para os pontos mais importantes. Vamos lá. A pesquisa, com as intenções de voto, mostra ainda que a parcela dos que acham que Lula não deve se candidatar à reeleição caiu 8 pontos, de 66% para 58%. Um número alto, mas uma queda também muito alta. Os contrários à candidatura de Jair Bolsonaro oscilaram para baixo, dentro de uma margem de erro, chegaram a 62%. Tarcísio e Michele seguem liderando como alternativas a Bolsonaro, na direita, com 15% e 13%, respectivamente. Ratinho Júnior empata com Michele, mas não com Tarcísio. Acho eu que o candidato mais plausível que essa extrema-direita vai usar seja o Tarcísio. 33% dos que se dizem bolsonaristas acham que Michele tem que ser candidata. Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, os mesmos 33% defendem o nome de Tarcísio. E aqui entra num ponto que eu queria falar em outro vídeo, né? O problema não é somente a extrema-direita. O problema é a pseudo-neutralidade do que se diz de centro e direita, que é aí, com um pezinho na extrema-direita também. Então vamos lá, vamos para os cenários propriamente ditos. Cenário 1, com Lula e Bolsonaro sendo candidatos. Lula teria 32%, Jair Bolsonaro 26%, Ciro 8%, Ratinho Júnior 6%, Ronaldo Caiado do União Brasil 3%, o meu Zema 2%, indecisos 9%, os brancos Lula não vai votar 14%. Esse número da galera que não vai votar, ele já é muito significativo de eleições passadas. E é nessa galera que as pessoas miram, né? Para tentar puxar esses votos. E aqui nós temos um problema nessa pesquisa Quest, porque como é uma pesquisa burguesa, ela só vai ver o Lula como alternativa à esquerda e os candidatos de extrema-direita e direita. E não tem ninguém da esquerda radical, né? Incrível, né? E é uma esquerda que sim vem crescendo. E penso, que precisa fazer uma frente ampla, né? Tomando aqui de assalto a frente ampla do Lulinha, para colocar um candidato que se faça presente. Mesmo que a política burguesa, da mídia televisiva, que todo mundo assiste, não tem acesso, essas pessoas não vão para lá, que a gente busque alternativas em outras mídias. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar alternativas para além dos nomes que a mídia burguesa nos mostra, certo? Temos nomes muito bons, né? Na eleição passada nós tivemos o Péricles, nós tivemos a Sofia Manzano, que infelizmente não tem um espaço tão grande para falar. Por isso que é importante que a gente escute em outros lugares que não seja os debates da televisão, ok? Vamos lá. Intenções de voto para o primeiro turno, onde a Michele Bolsonaro substitui o Bolsonaro em si, certo? Esse segundo cenário é onde a Michele substitui o Bolsonaro. Então, nós temos 30% para o Lula, 19% para o Bolsonaro, 10% para o Ciro Gomes. Ou seja, o Ciro Gomes dá uma aumentada, né? Então, tem uma galera ali que está dentro da eleição de Bolsonaro que votaria no Ciro Gomes. Ratinho Júnior 7%, Naldo Caiado 5%, Romeu Zema 4%, indecisos 9%, não sabem responder 16%. Vê que aumenta, né? Também tem a galera indecisa ali que não sabem quem votar se Bolsonaro não for candidato. O cenário 3 é onde Lula e Tarcísio aparecem. Lula teria 32%, Tarcísio 15%, Ciro Gomes 12%, que é o melhor cenário que a gente vê pro Ciro, né? Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 4%, indecisos 11%, e não sabem responder 21% dos entrevistados. Quando o cenário é esse, não sabem quem votar. Por isso que eu te digo, essa galera que não sabe, que está indecisa, é o que fazem o famoso vira-voto. É onde os presidenciáveis miram, certo? Porque, cara, quem vai votar no Tarcísio, vai votar no Tarcísio já.
que votar no Bolsonaro e tá certo, vai votar no Bolsonaro. Porque o cara tá completamente ideologizado já. No cenário 4 é Lula e Eduardo Bolsonaro. Teremos 30% para Lula. Então, todos os cenários, Lula tem mais de 30%, né? Eduardo 15, Ciro 11, Ratinho Júnior 7, Ronaldo Caiado 5, Romeu Zema 5, Indecisos 10, não sabem responderam 16. E aqui nós vamos começar a ter cenários de segundo turno. Mas antes de ir para lá, o que você vê no primeiro turno, né? Qualquer cenário em que um candidato bolsonarista apareça substituindo o Bolsonaro, não tem tanto voto quanto o Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas votam na persona Bolsonaro, no que ele representa. Acham que talvez os outros candidatos não tenham a mesma força, mesma significância como o Bolsonaro. E aí, por que que isso acontece, né? Por que que Bolsonaro tem uma quantidade de votos que os outros não conseguem chegar nem perto? Porque existe um conceito dentro do pensamento do Weber que ele chama de líder carismático. Não tem outros exemplos de líder, mas eu quero que vocês foquem aqui no líder carismático, certo? Que é o quê? É aquele líder onde as pessoas percebem as aptidões carismáticas e empáticas daquele ser, daquela pessoa. Então as pessoas enxergam no Bolsonaro coisas que elas não enxergam na Michelle, no Tarcísio, no próprio filho do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eles buscam aquele cara caricato que é o Bolsonaro, que faz arminha com a mão, que foi lá e fez aquele teatro de comer, o cara é um pobre, é humilde, cara do povo que come farinha se sujando, a ideia do Messias, que ele traz devido ao seu nome e a ligação religiosa como um salvador. Então as pessoas já buscam esse cara por causa desse conceito de líder carismático que Weber traz, certo? Agora nós vamos ver o cenário para o segundo turno. Segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula teria 43%. Antes eram 41% em junho, que foi quando nós tivemos essa ideia de congresso de direita, extrema-direita, reacionário, inimigo do povo, contra o PT, contra o Lula, contra o povo. Foi essa a ideia que foi vendida pelo PT, certo? Então, isso alavancou muito os votos de Lula, certo? E Jair Bolsonaro caiu 37%, e antes eram 41%, indecisos 5%, branco nulo ou não vão votar são 13%. Num segundo turno entre Lula e Tarcísio, aí aqui é um problema. Precisa ser cuidado pelo PT caso isso realmente aconteça. Eu espero que não, porque eu espero que tenha outro candidato, que não seja esses dois, que a gente, classe trabalhadora, entenda que nenhum desses dois caras vão fazer o que o Brasil precisa, o que você precisa, classe trabalhadora. Certo? Lula teria 41%, que era os mesmos 41% em junho. Lembrando que aqui é o segundo turno entre Lula e Tarcísio, certo? E Tarcísio de Freitas cai 37%, antes eram 40%. É um número bom, mas ainda assim preocupante, certo? Porque ainda tem aqui, 7% de indecisos, aumentou o indeciso, e branco nulo que também aumentou para 16%. Então, a disputa aqui ainda é possível para fazer essa virada de voto aqui, ok? Lula e Michelle, Lula teria 43%, Michelle 36%, mesmo que ela conseguisse arrancar alguns votos daqui, que eu não acho que não seriam muitos, Lula também conseguiria alguns votos, não acredito que Michelle Bolsonaro tenha força para ganhar. Inclusive, caso você esteja aí com o streaming para assistir da Netflix, você pode assistir um documentário chamado Apocalipse nos Trópicos, que é interessantíssimo para compreender como a religião ela se engendrou junto do Estado para conseguir poder político e votos, certo? Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso futuramente, ok? E um quarto cenário, Lula e Ratinho. Lula 41%, Ratinho Júnior 36%. Os cenários são bem parecidos, mas Lula venceria todos. Lula e Eduardo Leite, Lula 41%, Eduardo Leite 36%.
Lula e Eduardo Bolsonaro, Lula 43, Eduardo Bolsonaro levaria uma pisa, apesar de que eu acho que Eduardo Bolsonaro nem volta mais pro Brasil, né? Vai continuar lá nos Estados Unidos fugindo como um bom cagão que ele é. Lula e Romeu Zema, Lula tem 42 pontos, Romeu Zema 33. Lula e Caiado, Lula 42, Ronaldo Caiado 33. E é isso. Aí você vai me perguntar, cadê o Lula e Ciro? Aí eu vou te dizer uma coisa, você que é cirista, eu já falei lá no começo, Ciro não vai se candidatar a presidente porque ele não ganha mais. Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita? Aí tá aqui, ó, todos os candidatos. Olha o Ciro aqui, ó. Eu colocaria Ciro como candidato da direita? Não, porque ele é de centro-direita, né? Se a gente puder colocar assim, e aqui é uma opinião, não é uma verdade absoluta. E aí tem outra pergunta aqui, do que mais tem medo? A pesquisa também perguntou dos entrevistados, mais tem medo hoje? Lula continuar na presidência ou Bolsonaro voltar a ser presidente? O levantamento aponta um empate técnico entre as duas opções. Bolsonaro voltar 44, Lula continuar 41. E aí que você vai lembrar do que eu falei para vocês. Você vai somar isso aqui. Os candidatos, por exemplo, Bolsonaro voltar, quem tem medo? A galera que vota no Lula, mais alguns indecisos e votos branco no Lula não vai votar. A galera ainda pode ter essa mudança de percepção. E aqui com o Lula é o contrário, né? A galera que é de extrema-direita, bolsonarista, antipetista acrítico, junta com a galera da indeciso e os votos em brancos e nulos ou não vai votar, que você vai ter essas questões aqui. Tem o medo dos dois, 7%. Eu não queria nenhum dos dois, né? É isso. Ok. E é isso, gente. Quem estava esperando alguma coisa do Ciro, eu lamento muito. Eu lamento muito, mas você está esperando. É melhor você esperar deitado, porque Ciro não se candidata a presidente. Acho eu. O que está mais próximo da realidade é ele se candidatar a governador do Ceará. Dito isto, queridos e queridas camaradas, espero que vocês busquem alternativas que realmente olhem pela classe trabalhadora, que tenham coragem de enfrentar o mercado financeiro, o sistema capitalista, que realmente tragam transformações concretas na minha e na sua vida, porque até então nós tivemos vários governos e eu te pergunto, qual deles mudou de verdade, de forma concreta, é a realidade da vida da classe trabalhadora de forma permanente, em que ele não perca mais seus direitos e poder de compra. É esse o vídeo que eu tenho com vocês hoje. Agradeço a todos e a todas. Se inscreva no canal, deixe o like, deixe seu comentário se você gosta deste tipo de vídeo ou se você acha desnecessário, também deixa aqui embaixo, ok? Agradeço a todos. Beijo. Fui.